Olá, aqui é o Thales, o seu amigo escritor, e eu gostaria de pedir para que você curta esse vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhum dos outros vídeos que eu vou postar aqui, porque eu quero sempre trazer temas que sejam de alguma ajuda para você. Então é importante que você curta e ative o sininho para não perder nenhum desses vídeos, ok? Bom, eu gostaria de falar hoje sobre bloqueio criativo. Por quê? Porque muitos escritores, não são todos que conseguem escrever páginas e mais páginas sem cair no bloqueio criativo. Eu acho até que é comum a pessoa ter um bloqueio criativo. Não é muito comum as pessoas serem como eu, que consigo escrever várias páginas e até um livro inteiro sem ter que pesquisar, sem ter que pedir ajuda a um amigo para ter inspiração. Então, eu decidi trazer esse tema: como vencer o bloqueio criativo. Vamos lá, a primeira dica. A primeira dica é: pule para outro capítulo. Porque às vezes você sabe o que vai escrever no último capítulo, você só não sabe o que vai escrever no primeiro. Às vezes você está no começo do livro, você não tem noção do que você vai escrever, porque essa é a parte mais difícil. Você começar um livro é sempre mais difícil do que terminar. Então, essa é a minha dica. Pule para o final do livro e escreva o final do livro. Você tem uma noção do que você vai escrever no meio do livro? Escreva o meio do livro. Então aí você vai ter já uma bagagem, uma noção do que com aquilo que você escreveu, você vai ter uma base para escrever depois aquilo que você tinha dificuldade, que era, no caso aqui que eu dei um exemplo, o começo do livro. Então, vá para o meio do livro, vá para o final do livro, não importa. O importante é você começar escrevendo aquilo que você tem mais facilidade ou aquilo que você já tem uma ideia. Às vezes você nem tem uma ideia certa, mas é bem melhor você começar pelo final ou pelo meio do que você querer começar pelo começo. Parece meio bizarro, meio estranho, mas para vencer o bloqueio criativo é uma boa saída. Então, comece pelo ponto onde você tenha mais segurança, onde você já tem uma ideia do que vai escrever, ou mesmo que não tenha uma ideia, comece pelo final ou pelo meio para que você destrave esse bloqueio, que você não fique preso nele. A segunda dica é: conheça outras pessoas. O que eu quero dizer com isso? Quando você escreve um livro, livros tratam-se de personagens. Personagens representam pessoas. Se você sair para um lugar interessante, seja para um shopping, para uma biblioteca, e conversar com pessoas diferentes, ou mesmo que você observe o que elas estão fazendo ali naquele local, você vai você vai conseguir captar a essência daquelas pessoas. Captando a essência daquelas pessoas, você vai ter ideias para os seus personagens. E sabendo o que os seus personagens vão falar, a ação das cenas vai fluir. Logo você vai vencer o bloqueio criativo, entende? É mais fácil você vencer o bloqueio criativo sabendo o que seus personagens vão fazer, tendo inspiração através de pessoas que você conhece, amigos, familiares, ou mesmo que você vá para algum lugar repleto de pessoas, um parque, uma praça que seja perto da sua casa, e começar a observar as pessoas. Isso vai fazer você ter várias ideias a respeito das cenas que aqueles personagens vão viver, entende? E a terceira dica é: analise os capítulos anteriores, porque às vezes você dois pontos. Você pode não ter escrito nada, você pode estar começando do zero, mas tem aquelas pessoas também que já estão no meio do livro, que escreveram já vários capítulos, ou às vezes estão no final do livro, e chegou no final do livro, no capítulo final, elas não têm noção do que escrever. Só que elas já escreveram boa parte do livro. Então, se você já escreveu boa parte do seu livro, você tem uma base, que é praticamente o livro inteiro, para você escrever o final. Eu acho que o final
é até mais fácil do que o começo. As pessoas geralmente têm dificuldade em escrever o começo do livro. É sempre assim, quando você vê aquela página em branco, aquilo trava a pessoa e ela não consegue escrever de jeito nenhum. Mas se você já escreveu boa parte do seu livro, é mais fácil você reler o seu livro e através da leitura do seu livro, até a parte onde você escreveu, você vai ter uma noção do que os personagens vão fazer, do que vai acontecer na história, porque às vezes você não sabe, é estranho falar isso, mas às vezes você não sabe o que vai escrever, mas as próprias cenas que você já escreveu e os atos dos personagens, o que eles pensavam, o que eles falaram, coisas que podem estar assim de maneira indireta no livro, você talvez não escreveu aquilo, mas está, de certa forma, subentendido naquelas palavras o que vai acontecer logo em seguida. Então fica fácil você escrever o final, ou você escrever o meio do livro, entendeu? Os próprios personagens vão dizer para você, se alguém estava muito chateado com um outro personagem, se for um livro de ação, um livro de fantasia, já você consegue dar a entender que aquela pessoa que estava chateada pode confrontar o outro personagem. Se existia um segredo que estava sendo guardado, esse segredo pode vir à tona no final. Então, assim, releia o livro. Às vezes você já tem aquilo que você precisa e não sabe. E a última dica é: leia mais livros. Quando você escreve, é importante você ter uma bagagem. Aonde a gente adquire bagagem? Lendo outros livros, entendem? Se você tem a bagagem certa, você consegue reproduzir aquilo que você leu. Então, quanto mais livros você lê, melhor você vai escrever. Para um escritor, é muito importante você ler bastante. Então, eu indico que você leia muitos livros, principalmente daquele gênero que você escreve. Por exemplo, se você escreve livros de fantasia, livros medievais, assim, mais voltado para o medieval, leia esse tipo de livro. Leia Eragon, O Senhor dos Anéis. Se você escreve livro de não ficção, de livros de autoajuda, escreva não, leia livros de autoajuda. Sempre naquela vertente que você escreve. Se você for por esse ponto, for por esse caminho, lendo livros que são mais relacionados àquilo que você escreve, vai ficar mais fácil você ter mais ideias, ter um ponto para você começar, uma base sólida que vai fazer com que você tenha um proveito maior das suas ideias. É isso. E já que estamos falando de livros, de ler mais livros, eu gostaria de indicar um livro que é bem específico e pode ajudar você a vencer o bloqueio criativo. O nome é o Manual do Mestre Criativo. Manual do Mestre Criativo. Ele é bem específico para pessoas que estão com esse problema de bloqueio criativo. Eu acho que ele pode ajudar você. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo todos os detalhes para você adquirir esse livro que eu tenho certeza pode te ajudar, ok? Então é isso. Muito obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo.